Olá pessoal, dando oportunidade aqui ao nosso devocional diário de 2 capítulos por dia. Hoje nós vamos comentar os capítulos 3 e 4 de 1 Coríntios. Como nós temos feito diariamente, lemos 2 capítulos da Bíblia e logo a seguir a gente faz o comentário, coloca na gravação e publica lá os vídeos. Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca o sininho para notificar, para receber as notificações. E no final do vídeo, se você quiser, bota nos comentários. Como dissemos anteriormente, nós pretendemos fazer, se Deus permitir, um resumo dos livros ao final deles. Já terminamos o livro de Atos e terminamos o livro de Romanos. Hoje nós estamos na segunda etapa do livro da carta de Paulo escrita aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ontem falamos do capítulo 1 e 2 e hoje vamos falar dos capítulos 3 e 4. No capítulo 3 e 4, Paulo começa a falar com eles sobre uma situação em que eles estão vivendo. Já tinha falado no capítulo 1 sobre as divisões. Uns se dizem de Paulo, outros se dizem de Apolo, outros se dizem de Cefas, no caso de Pedro, era o nome de Pedro. E Paulo falava: eu não pude falar com vocês como espirituais, assim como a carnais, porque vocês estão divididos. Porque essas divisões de vocês mostram que vocês andam na carne, não no espírito. Porque se nós andarmos segundo Cristo, nós não vamos estar olhando para os nossos próprios interesses. E as divisões que vocês sofrem internamente, uns brandindo, dizendo que são de Paulo, outros brandindo, dizendo que são de Apolo, essas divisões acontecem porque vocês têm desejos próprios, desejos de interesses de vocês, e não olhando para Cristo. Se vocês olhassem para Cristo, se o interesse de vocês fosse olhar a Cristo e proclamar o seu reino, vocês não estavam divididos. As divisões provam que vocês andam na carne. Então Paulo fala: eu tive que dar a vocês leitinho, porque eu não posso dar alimento sólido e falar de coisas maiores, porque vocês não estão preparados para o básico, que é servir a Cristo com o coração voltado para Cristo e não para vocês. Isso eu me remeto lá para Cristo falando com os discípulos, Jesus falando para os discípulos: aquele que quer seguir, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga. Então Paulo fala essas coisas, começa assim, né? E aí ele fala: porque também vocês estão muito apoiados na sabedoria do mundo. Porque se vocês estivessem apoiados na sabedoria de Deus, vocês não estariam hoje brigando. O foco de vocês ainda é contaminado pelos princípios, filosofias e ideologias do mundo. Isso ele fala logo no capítulo 3, né? E ele fala: olha, para Deus, sabedoria humana é tolice. Se a sabedoria humana fosse importante para Deus, vocês não estariam sendo salvos pela fé. Vocês conseguiriam alcançar o que Deus pensa. Mas os pensamentos de Deus estão muito acima do pensamento do homem. E os desígnios de Deus, as motivações de Deus, o plano de Deus é muito superior ao homem. Por isso que a mente humana, a sabedoria humana não pode atingir a Deus. Para Deus isso é tudo tolice, tudo é besteira. E se vocês se apoiarem nela, vocês vão ficar nessa conversa de lutarem entre si. Quando Paulo fala isso, fala para Corinto. Era uma cidade muito próspera na época, era a capital da Acaia. Inclusive, ela tinha o status de Roma, era a capital romana da província de Acaia. Acaia fica a região onde englobava Atenas e Esparta. Então era uma região muito próspera e as pessoas tinham muito orgulho de morar ali. Então era uma cidade que tinha muito conhecimento filosófico. E por isso que eles muitas vezes deixavam contaminar por essa sabedoria humana. E Paulo fala: Jesus veio como escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós falamos disso ontem. Falamos sobre o capítulo 1 e 2 de Coríntios. E ele fala: então vocês não têm que se apoiar a fé de vocês nessas coisas. Vocês têm que apoiar a fé de vocês na palavra que vem de Deus, no poder que vem de Deus. Muitas vezes isso não vai estar expresso e fundamentado em filosofias, nem em racionalidades, né? Então Paulo fala isso no capítulo 3. E no capítulo 4, ele começa a falar sobre essa questão de forma bem prática, né? E ele vai colocando assim para o lado dele. E aqui eu queria, antes de falar sobre o capítulo 4, em que Paulo fala a situação dele como apóstolo. Apóstolo, no caso aí, a gente vai entender como missionário. Apóstolo, a palavra missionário vem de apostolado, né? Aquele que leva a mensagem, né? E aí Paulo, ele vai falar da situação particular dele. Antes de mais nada, antes de falar sobre a situação particular de Paulo, eu queria falar do contexto de Atos. Atos 17, 18 e 19. Se você tiver dificuldade, volta lá. Pode pegar até o nosso comentário desses 4 capítulos, no caso 3, 4, porque nós comentamos
em 2 vídeos falando sobre esses capítulos 17, 18 e 19, em que eu conto, que falo sobre a história da segunda viagem missionária de Paulo. Nós vamos ver lá que Paulo ele estava em Atenas, que famosíssima passagem que ele fala no Areópago, né? E esse é o Deus desconhecido, falando sobre isso ontem. E ele dali ele vai para Corinto. Em Corinto ele encontra Priscila e Áquila, e em Corinto ele fica mais ou menos 1 ano e 6 meses. Mais ou menos não, ele fica 1 ano e 6 meses. E ali Deus o anima e diz assim: você tem muito povo nessa cidade. E foi exatamente em Corinto que Paulo abriu com os judeus, porque ele começou a fazer pregação na sinagoga, e depois os judeus resistiram a ele e falou: eu bato meu pé e vou para os gentios. E ali Paulo começou a trabalhar com Priscila e Áquila, construindo tendas. E trabalhava semanalmente construindo tendas, e no final de semana ele ia ensinar a palavra. Então Paulo, de uma forma uma cidade muito próspera. Paulo tinha uma formação romana, ele era cidadão romano. Ele podia ter feito tudo o que ele quisesse, mas ele optou por fazer tendas junto com Priscila e Áquila, ali ganhar a vida dele. E no final de semana ele ia trabalhar, ele ia pregar o evangelho. Até que chegou Timóteo. E quando chega Timóteo, trazendo seus recursos, trazendo ofertas das igrejas, ele passa a trabalhar em tempo integral. Saindo dali, ele foi para Éfeso. Em Éfeso, ele deixou Priscila e Áquila e voltou para Jerusalém, onde terminou a sua viagem, e voltou para Antioquia. Logo que Priscila e Áquila estão em Éfeso, chega outra pessoa muito versada em palavras, chamado Apolo. Só que Apolo não conhecia Jesus, conhecia o ministério de João Batista, que apontava para Jesus. Priscila e Áquila pega João Batista, pega Apolo e ensina o caminho sobre Cristo. Apolo, um homem muito eloquente, era um judeu que tinha nascido em Alexandria, e pelo próprio nome dele, me parece que ele era uma pessoa formada na cultura grega, porque Apolo era um deus grego, inclusive em Corinto tinha um templo para Deus Apolo. E aí Priscila e Áquila enviam ele para Corinto para poder refinar aquilo que Paulo já tinha começado o trabalho. Aí vamos ao capítulo 3. Então você entende, Paulo formou a igreja em Corinto, saiu dali, foi para Éfeso, depois voltou, terminou a segunda viagem missionária. E nesse caminho ele foi ajudado por Priscila e Áquila. Chega Apolo em Éfeso, que é refinado a sua fé por Priscila e Áquila, e é enviado para Corinto para ajudar a formação da igreja que estava lá. Então Paulo fala: a nós nos parece que nós, os apóstolos, trabalhamos com a palavra de Deus, com a missão de Deus. Então a gente leva a palavra por fé. Então nós somos tratados por todo lugar onde chegamos como lixo, como nada. A gente chega e trazendo a palavra que muitas vezes é loucura para muitas pessoas. E aí a gente chega como lobos, espetáculo. Porque quando nós estamos chegando, nós estamos construindo do nada. E aquele lugar que nós estamos chegando nos despreza, como se nós fôssemos nada. E vocês observam que quando Paulo chegou, ele foi fazer tendas. E ele fala: eu tenho me esforçado com as minhas próprias mãos. Né? Então vocês observam que ele começa a colocar o sentimento dele. A palavra é loucura. Até um dia que ela gera fruto, e este fruto começa a frutificar naquela sociedade. E quando ele começa a frutificar naquela sociedade, a igreja que está ali passa a ser bem vista. Mas quem prega é chamado de louco, de espetáculo, porque ele vai pela fé e vai confiando que Deus vai fazer a obra. E vocês observam que ele fala: nós, os apóstolos, somos tratados como lixo, vocês como nobres. Né? E ele vai falando assim: até agora temos nos esforçado profundamente para que vocês possam ser abençoados. Nós somos fracos e vocês fortes. Por quê? Porque ele está levando a palavra não segundo a sabedoria do homem, mas segundo Deus. E aí isso entra em consonância com o que aconteceu ali. Eu falo: vocês têm que parar de discutir se eu sou importante ou se Apolo é importante. Eu reguei, eu plantei, que foi ele que formou a igreja. Apolo regou, que foi logo depois, mas Deus é que dá o crescimento. Então não é o partido de Apolo que interessa ou o partido de Paulo. O que interessa é servirmos a Cristo, porque é Deus que plantou essa obra e fez ela frutificar. E ele fala, aí ele fala claramente para os coríntios: olha, vocês desprezam a mensagem que eu trouxe da forma como eu trouxe, mas eu até acho que vocês podem ter muitos guias espirituais, mas Pai, você só tem um, e Deus que me deu a graça de plantar essa igreja. Então quando eu for até vós de volta, vocês precisam compreender que o que eu levei para vocês foi a palavra de Deus. E isso
muitas vezes vocês estão empacotando essa palavra em aparência. Não se deixe levar pela aparência e pela sabedoria humana que muitos chegam com linguagem muito boazinha para falar com vocês. Isso Paulo chama atenção para nós, que muitas vezes a palavra chega para a gente através de um intermediário ou mesmo de alguém que lança a palavra conosco, que muitas vezes nós nos desprezamos pela aparência e pela forma de ser. Mas muitas vezes, e na maior parte das vezes, Deus coloca diante de nós pessoas que nos pregam a pura palavra de Deus. E você muitas vezes pode ser esse instrumento, sem a aparência necessária, a aparência mundana, de sabedoria humana, sem o jeito de falar, falando muitas vezes o português ou a linguagem errada, mas trazendo o poder de Deus. E isso é o que conta, porque o teu coração vai compreender perfeitamente por fé que aquela palavra vem de Deus. Espero que Deus possa acrescentar essa palavra para vocês entenderem esse contexto. Nós continuamos amanhã com o capítulo 5 e 6. Deus abençoe e Jesus guarda o coração de vocês.